costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz. Orar costuma fazer bem. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo para que nos conduza neste tema que vamos conversar sobre a oração. Preparemos então o nosso coração, a nossa mente, os nossos lábios. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos catequistas, catequizandos, nós iniciamos hoje a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. Vocês sabem, o nosso catecismo, ele é dividido em 4 partes, né? E agora nós iniciamos aqui a quarta parte, que vai falar sobre a oração. A primeira parte a gente fala os símbolos dos apóstolos, né? A primeira parte a gente fala sobre o credo. E a segunda parte a gente vai celebrar aquilo que a gente professou, que são a liturgia sacramental, onde entra ali os sacramentos, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo, no Espírito Santo, e para a glória de Deus Pai. Então essa é a terceira parte, a vida no Espírito. Então esse mistério exige, pois, que os fiéis neles creiam, celebrando-no, e dele vivam numa relação viva e pessoal com Deus, vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. A oração é aquilo que nos leva a conversar com Deus. Por isso, quando nós vamos orar, Jesus diz: entrai no vosso quarto, não faça como os fariseus nas praças públicas, para que todos vejam que você está orando em grandes brados, né? Mas ele diz: entra no teu quarto e ali faça a sua oração, a sua conversa com Deus. Esse entrar no quarto é entrar em nós mesmos. Na diocese de São José dos Campos, e creio eu que em outras dioceses também tem, a oficina de oração. Aqueles que tiverem a oportunidade, quem ainda não participou, procurem participar. Todo ano tem aqui na nossa paróquia, sempre quando tem é avisado, quando começa, os dias do encontro, né? Então ali a gente vai, não é aprender oração, a oração a gente aprende na nossa casa desde criança com o nosso papai, com a nossa mamãe, mas a maneira como orar. Mas a gente dá aqui agora algumas pequenas dicas. Essa, entrar no quarto, é silenciar. Quando a gente fala silenciar o coração, na Bíblia o coração significa a nossa alma, o nosso espírito, porque nós vivemos num mundo muito agitado, muitas coisas, às vezes mesmo sentado no nosso sofá da nossa casa, quietinho, mas nós estamos por dentro, no nosso espírito, a nossa alma, muito agitada com tantas coisas, né? Com as dívidas, com as preocupações. Na oração é necessário uma elevação da alma. Santa Teresinha, ela diz assim: o que é a oração? Para mim, a oração é um impulso do coração,
é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então, é um impulso do coração. Como diz na Bíblia, o coração significa a nossa mente, a nossa alma, né? Mas vamos tratar aqui de coração, porque é dessa forma que está no catecismo, é dessa forma que está na Bíblia. Então, quando a gente fala o coração, não é o nosso órgão, né, que mantém a nossa vida. Também é, porque em certos momentos ele dispara, ele acelera, outra hora ele nos mantém mais calmo. Então vamos entender assim. Então é esse impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu. Esse olhar, ele é um grito de reconhecimento e amor no meio da provação, pode ser na provação, ou até no momento de alegria. Santa Teresinha do Menino Jesus. De onde falamos nós ao rezar? Das alturas do nosso orgulho e vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Ao rezar, como diz, a gente tem que se recolher e colocar-se numa posição dependente de Deus, né? Nós somos, o catecismo diz em alguma parte, que nós somos mendigos de Deus. Aliás, ele diz porque alguém disse, isso consta ali de algum santo que disse isso, né? Nós somos uns mendigos de Deus e nós temos que ter essa humildade, né? Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. Só relembrando o que eu disse no começo, esse entrar no quarto e recolher-se, na verdade é você entrar para dentro de si, né? Silenciar a sua alma, o seu coração. Mas não podemos esquecer que também nós devemos ter a oração em comunidade, a oração em família, né? E nesses momentos, mesmo nesses momentos, nós temos que estar, vamos dizer, compenetrado naquilo que estamos fazendo. Muitas vezes a gente faz umas orações de forma mágica, de forma mecânica. Não é assim. Então nós temos que se preparar para isso. Mesmo rezando em comunidade, na igreja, ou em grupo de oração, na sua casa, na sua família, né? Ou numa comunidade local, numa oração num terço. Temos que realmente meditar aquilo que estamos fazendo. Jesus quem disse, né? Quem se humilha será exaltado. Então, a humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir. Está lá em Romanos 8, 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus, como já havia dito. Eu estou falando aqui coisas do catecismo da Igreja Católica, porque é o catecismo da Igreja Católica, é ali que a nossa mãe Igreja nos ensina toda a nossa doutrina. Agora não vou falar todos os parágrafos, né, todos os cânones que trata da oração, porque é muito extenso. Precisávamos aqui de um encontro de um dia todo, né? Então a gente vai fazendo algumas partes ali que eu considerei, né, importante depois de ter feito as minhas orações e pedido a luz do Espírito Santo. Então vem agora um título de A Oração como Aliança. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, isto é, em gestos, palavras, movimentos, é o homem todo quem reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração ela é vã. Então, se você não se sente confortável para rezar, melhor talvez seria não rezar naquele momento, né? Eu mesmo, quando estou muito agitado, quando eu estou com algum problema muito grande, eu não sei nem rezar. Eu não consigo rezar. Eu peço perdão a Deus por não
saber rezar naquela hora. Eu tenho que rezar depois, me acalmar, né? A revelação da oração, vocação universal à oração. Então, nós temos uma vocação universal. O homem está à procura de Deus. Pela criação, Deus chama todo ser do nada à existência, coroado de glória e esplendor. O homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer quem é o poderoso, que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Porque nós somos animais, só que nós somos animais racionais e somos criaturas, né? Imagem e semelhança a Deus. Por isso, o catecismo nos ensina, né, que o homem é, depois dos anjos, né, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por causa do nosso pecado, né, através do pecado original, o homem continua sendo um ser feito à imagem de seu Criador. Não é porque pecamos que nós deixamos de ser filhos de Deus. A mãe e o pai terrestres, né, nós muitas vezes não gostamos de alguma ação que o nosso filho faz, de alguma arte que ele apronta, de uma maneira de viver que não é a maneira que nós ensinamos, mas nem por isso nossos filhos deixam de ser nossos filhos. Seja lá onde ele estiver, seja lá como ele estiver. Então, sendo então a imagem de seu Criador, conserva o desejo daquele que o chama, né? Aquele que o chama à existência. Todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. Então, Deus nos criou e nós somos dependentes deles. Mesmo, às vezes, inconscientemente, o homem procura sempre a Deus. Os profetas, né? Elias, os profetas e a conversão do coração. Vamos tocar um pouquinho aqui lá no Antigo Testamento. O templo devia ser para o povo de Deus o lugar de sua educação à oração. As peregrinações, as festas, os sacrifícios, a oferenda da tarde, o incenso, os pães da proposição, todos esses sinais da santidade e da glória de Deus. O Altíssimo, ele é o Deus Altíssimo e tão próximo, eram pelos apelos e caminhos de oração. Mas o ritualismo às vezes arrasta muitas vezes o povo a um culto por demais exterior. Então tudo aquilo, né, que é feito, vamos trazer para o nosso tempo, na missa, na nossa oração sublime, que é a Sagrada Eucaristia, né? Muitas vezes a gente vai à missa porque é domingo, é dia da nossa obrigação, cumprir a nossa obrigação. E lá a gente canta, bate palma, balança os braços, e às vezes a gente faz tudo isso mecanicamente. Como disse ali no comecinho, a oração não é somente por palavras, ela pode ser mental e também com os gestos, mas não pode ficar só nessa expressão exterior. Então, mesmo naqueles tempos, né, antes de Cristo, então tinha-se esses momentos da oração no templo. Então lá tinha as oferendas da tarde, o incenso, né, os pães da proposição já, né? Então todos esses sinais da santidade e da glória de Deus, né? Ali estava então o Altíssimo tão próximo, e eram apelos e caminhos da oração. Mas o ritualismo às vezes arrasta muitas vezes o povo para um culto por demais exterior. Faltava a educação da fé, a conversão do coração. Foi a missão dos profetas antes e depois do exílio. Então os profetas, né, são pessoas designadas por Deus para que trouxesse o povo, não somente para um ritualismo, mas para a verdadeira fé. Os salmos, né? Os salmos, já naquele tempo, eles eram a oração preferencial do povo e continua para nós até hoje. Até hoje, quando nós não sabemos como rezar,
A gente procura nos salmos, se você procurar direitinho, você encontra salmos para uns momentos que você está alegre, nos momentos que você quer louvar, para uns momentos que você está triste, horas que você está até mesmo revoltado. Então tem salmos para todos os tipos. Tem até uma lista pronta em algum lugar, né? Se eu encontrar lá em casa, eu vou disponibilizar ela no grupo. Então, desde Davi até a vinda do Messias, né, Jesus, né? Os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração, por si mesmo e pelos outros. Os salmos foram os louvores, obra-prima da oração no Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e a cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. Refere-se aos que oram e a todos os homens. Sobe da terra santa e das comunidades da diáspora. Isso da diáspora quer dizer o povo que estava separado por causa das perseguições já depois, né, aos cristãos. E mesmo no Antigo Testamento houve, quando eles foram cativos, então houve ali uma diáspora, uma divisão do povo de Deus, né? Mas abrange toda a criação. Lembra os acontecimentos salvíficos do passado e se estende até a consumação da história. Recorda as promessas de Deus já realizadas e as promessas aguardadas. O Messias, que as realizará definitivamente. Rezados e realizados também por Cristo, os salmos são sempre essenciais à oração da sua igreja. Então, como disse, né, quando a gente não sabe como rezar, procuremos as orações nos rezar junto com os salmos, né? Na plenitude do tempo, o evento da oração nos é plenamente revelado no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ali está a oração, desde que o anjo anuncia Maria, né, que nós até usamos isso como oração, né, a saudação angélica é a Ave Maria. E depois, né, Jesus ele vem nos ensinar a rezar. Agora já estou no número 2599 do Catecismo e vem a parte que Jesus ora. Talvez depois eu deixe também disponibilizado no grupo dos catequistas para que eles tenham lá em casa preparado uma dinâmica, né, para a gente encontrar os momentos em que Jesus ora. E a gente procura encontrar essas passagens. É um bom exercício. Então, o Filho de Deus, que se tornou filho da Virgem, aprendeu também a rezar segundo seu coração de homem, né? Não somente como Deus, mas como pessoa humana, né? Porque Jesus era Deus e homem, mas como homem ele teve que aprender as coisas do homem. Então, ele aprendeu as fórmulas de orações com Maria, com sua mãe. E ela conservava e meditava em seu coração todas as grandes coisas feitas pelo Todo-Poderoso, né? Aquilo tudo que Deus fazia, ela guardava em seu coração. Muitas vezes a Bíblia fala isso, até mesmo pelos feitos de Jesus. Aprendeu Jesus nas palavras e ritmos da oração de seu povo, na sinagoga de Nazaré e no templo. Quer dizer, além da sua mãe o ensinar, né, as fórmulas das orações de seu tempo, ele também aprendeu junto lá na sinagoga de Nazaré e no templo. Mas a sua oração, a oração de Jesus, brota de uma fonte bastante secreta, como deixa prever com a idade dos 12 anos, né? A idade dos 12 anos é aquela passagem que os pais de Jesus estavam na festa lá em Jerusalém e ele ficou lá. Os pais foram embora e deram por conta que ele não estava. Voltaram e viram Jesus, né, no meio lá dos escribas, né, dos doutores da lei.
discutindo e falando das coisas do reino, com 12 anos, deixando aquele povo todo, vamos dizer assim, quem é essa criança, podemos dizer no nosso tempo, uma criança prodígio. Então ele estava ali e ele respondeu. Quando os pais perguntaram para ele por que ele ficou ali, ele disse: eu devo estar na casa de meu pai. Lucas 2, versículo 49. Isso já é uma oração. Eu devo estar na casa de meu pai. Maria guardou no seu coração também essa oração de Jesus. Aqui começa a se revelar a novidade da oração na plenitude dos tempos, a oração filial, que o Pai, Pai de Jesus, o Pai Celeste, esperava de seus filhos, nós. Será, enfim, vivida pelo próprio Filho, Filho único em sua humanidade, com os homens e para os homens. Então, essa é a oração, por isso que veio Jesus, para nos levar até Deus. Deus sempre quis a nossa oração filial, mas é o próprio Filho que vai levar essa novidade, É a plenitude, toda a plenitude da oração, então ela foi revelada em Jesus Cristo. O Evangelho segundo Lucas, destaca a ação do Espírito Santo e o sentido da oração no ministério de Cristo. Jesus ora antes dos momentos decisivos de sua missão, antes de o Pai dar testemunho dele por ocasião do batismo e antes da transfiguração. Reza antes de realizar por sua paixão, quando ele reza lá no Horto das Oliveiras, antes mesmo de ser crucificado. Então, o plano de amor do Pai ora também antes dos momentos decisivos que darão início à missão dos apóstolos, antes de escolher e chamar os 12, antes que Pedro o confesse como Cristo de Deus e para que a fé do chefe dos apóstolos, no caso Pedro, não se desfaleça na tentação. A oração de Jesus antes das ações salvíficas que realiza a pedido do Pai é uma entrega humilde e confiante de sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. Então vocês vejam, se Jesus, Cristo, homem e Deus, sentiu a necessidade de se elevar em oração ao Pai, quanto mais nós, Então eu aprendi com meus pais e com minhas avós, na minha casa, Ao levantar, antes das refeições, após as refeições agradecer, também, ao dormir, ao deitar. Então, esses eram os momentos. Mas hoje eu sei que não é só esses momentos. Quando eu tenho uma decisão a tomar, quando eu vou fazer algum trabalho, antes de vir aqui para a catequese, antes mesmo de sair de casa para ir à Santa Missa. Então, nós temos isso, aprender com Jesus Cristo. 3 parábolas principais sobre a oração nos são transmitidas também por São Lucas. A primeira, o amigo inoportuno, aquele que vai várias vezes bater na porta lá porque ele quer pão, porque recebeu visita, e só que o povo já está dormindo, mas ele vai, bate, incomoda. Então, de tanto pedir, é a oração persistente. Isso é uma parábola que Jesus contou para dizer que nós temos que ter a oração persistente. Temos que ser esse amigo inoportuno. Batei e se vos abrirá. Temos que ter na fé que aquilo que a gente bate na porta de Deus, lá na casa, a porta vai se abrir para nós. Talvez não do jeito que você quer, mas vai ser aberta. Aquele que assim ora, o Pai do céu dará tudo o que precisa. Não aquilo que você quer, mas Deus nos dá tudo o que precisa. Sobretudo o Espírito Santo, que contém todos os dons. A segunda é daquela viúva inoportuna também, que foi pedir para o juiz e coisa e tal. Então ela tanto importunou o juiz que não queria atender a viúva, no fim ele acabou atendendo por causa que ela não dava sossego. Então focaliza uma das qualidades da oração. É preciso rezar sempre sem esmorecimento.
com paciência e fé. Rezou agora, não deu certo. Não é que não deu certo, Deus está te ouvindo, mas não chegou a hora. Reza, continua na sua oração, seja persistente. A hora há de chegar. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé na terra? A terceira parábola, o fariseu e o publicano, refere-se à humildade do coração que reza: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Essa é a oração da igreja constante que toma a sua forma, né? O Kyrie eleison, tende piedade de nós. Essa do fariseu e o publicano, se vocês verem na Bíblia, vocês vão encontrar. O fariseu, ele chega lá batendo no coração, dizendo que eu não sou igual aquele publicano, pecador. Eu pago o dízimo, eu faço minhas orações, isso, aquele, aquele é um pecador. Já o publicano fala, né? O fariseu fala isso aí, já o publicano refere-se à humildade. Meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Então, lá no Catecismo, vamos encontrar ensinamentos sobre oração, bênção e adoração. Então, nós temos vários tipos de oração, né? No Catecismo, no número 2626, em diante, fala de oração de bênção e adoração. A oração de súplica no 2629, a oração de intercessão, a oração de ação de graças, a oração de louvor, enfim. Lá tem vários exemplos de oração, né? Em nosso próximo encontro, nós veremos a oração que o Senhor nos ensinou. Então, por hoje, é isso, né? A nossa oração. Nós temos que elevar o nosso coração. Temos que nos fechar, nos silenciar. Nos fechar não quer dizer sair para dentro de um quarto realmente. Na nossa casa, às vezes, a gente até faz isso. Eu faço, né? Muitas das vezes. Televisão ligada, o povo falando, eu preciso fazer minhas orações, fecho realmente no meu quarto. Mas é dentro de você. Às vezes a gente está dentro do quarto, mas a mente longe. Não adianta. A gente precisa estar introspectivo. Precisamos nos recolher para encontrar Deus e conversar com Ele. A oração nos liga a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não colocamos o padre, né? Uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente.